Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Gustavo Ribeiro, coordenador de acesso a mercados aqui da Apex Brasil. É um prazer recebê-los para mais um webinar. Hoje a gente vai tratar um tema que está na ordem do dia, está nos meios de comunicação, a questão relativa à disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. Para muitos, uma disputa comercial, para outros, chega-se a falar no nome guerra comercial. Independente de uma ou outro termo, o foco nosso hoje vai ser na questão factual, da gente tentar identificar as oportunidades que surgem desse cenário relativo à disputa comercial Estados Unidos e China. Bom, para o nosso webinar hoje, a gente tem alguns convidados, então eu gostaria inicialmente de fazer a apresentação. À minha esquerda, a gente vai ter a apresentação do André Soares. Queria agradecer a sua presença, André. Obrigado, Gustavo. Obrigado. O André, ele vai falar na qualidade de Non-Resident Fellow do Atlantic Council. O Atlantic Council, que é um think tank que fica baseado em Washington, e o André vai participar aqui com a gente hoje. O André também é ex-coordenador de pesquisa do Centro Empresarial Brasil-China. À minha direita, a gente vai contar com a apresentação da Clara Santos. Boa tarde. A Clara é nossa analista de inteligência aqui da Apex também, e vai também participando do nosso webinar. E, por fim, e não menos importante, a gente também vai estar com a presença do Juarez Leal, o nosso chefe do nosso escritório da Apex em Miami. Então, com essas 4 apresentações, a gente vai tentar abordar esse tema que tem bastante complexidade. Bom, eu queria fazer primeiro uma contextualização, antes de passar a palavra para o André, com relação ao que a gente denomina a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. Então, para eu fazer esse contexto e falar um pouquinho, eu vou trazer uma linha do tempo, para falar sobre essa questão. O que vocês observam aqui na linha do tempo são 3 anos, 2017, 18 e 19. Muito do que a gente ouve na mídia com relação à disputa localiza os fatos, principalmente a imposição de tarifas pelos Estados Unidos, a partir do ano de 2018. Eu gostaria de voltar um pouquinho antes. A narrativa que dá ensejo à aplicação das sobretarifas pelo governo norte-americano, ela, na verdade, ela já começa no primeiro ano do governo Trump. Então, logo após a eleição de 2016, no primeiro ano, em 2017, já havia uma narrativa inicial no começo do ano da própria revisão dos déficits comerciais dos Estados Unidos com seus parceiros comerciais. O déficit comercial em produtos dos Estados Unidos, ele é histórico, fica na casa de 800 bilhões de dólares por ano, e desse déficit, grande parte é justamente o parceiro norte-americano dos Estados Unidos, que é a China. Então, essa é uma primeira narrativa que dá esse contexto sobre a disputa. Um segundo ponto de atenção com relação a essa discussão é que, após essa narrativa, e mais especificamente no segundo semestre de 2017, então, eu estou aqui falando ainda de 2017, os Estados Unidos eles dão início a algumas ações que são denominadas, que são conhecidas como as investigações sob a seção 301 a 301, que nada mais é do que uma seção dentro da lei norte-americana de comércio, que permite que os Estados Unidos adotem algumas ações no campo do comércio, quando há uma percepção, quando há indícios que os Estados Unidos ou as empresas norte-americanas estão sendo afetadas por alguma coisa em relação ao seu comércio. Então, tanto essa narrativa da revisão do déficit, quanto especificamente as investigações que foram carreadas no final de 2017, sob a seção 301, justamente culminam em 2018 com as primeiras imposições de sobretarifas aos produtos chineses. Então, vamos deixar isso bem claro. O que acontece em 2018 é um reflexo de um movimento que já aparecia, que já tomava forma a partir de 2017. Em 2018, então, com o final das investigações sobre a seção 301,
são aplicadas as primeiras sobretarifas aos produtos chineses. E quando a gente fala nas sobretarifas, é necessário também a gente fazer um pequeno timeline com relação a uma pequena linha do tempo com relação a como é que isso se deu. As primeiras imposições de tarifas, elas ocorreram em julho de 2018, né, sob um montante de 34 bilhões de importações que os Estados Unidos realizavam em relação realizavam com origem em produtos chineses. A sobretarifa foi de 25% e a lista ela contemplava em torno de 550 produtos. Então essa foi, vamos dizer, a primeira tranche de retaliação. A segunda tranche ela é quase que sequencial, né? Logo em agosto, até em função do que o governo chinês também começou a tomar de ação, os Estados Unidos colocaram uma lista adicional. Então, se a primeira lista era de 34 bi, a segunda lista era de 16 bi, também com uma sobretarifa de 25%. Então, a gente está falando de 34 com 16, estamos falando de 50 bilhões nos meses de junho julho e agosto. Na sequência, a gente também tem uma lista adicional, e aí sim com um volume maior, um volume em torno de 200 bilhões de produtos que foram, de volume de importação que foi afetado, com uma sobretaxa inicial em torno de 10%. Né? Essa sobretaxa ela foi aumentada para 25% ainda ao final de 2018. Então, no frigir, ou melhor, fazendo um resumo do que aconteceu, se a gente pegar essas três tranches, né, que são três listas que foram publicadas pelo governo norte-americano, a gente está falando de um acumulado de 250 bilhões, né, e só para que vocês tenham ideia, 250 bilhões é em torno de 1/3 das importações norte-americanas do mundo, sendo que metade das importações norte-americanas vem da China, e com uma sobretaxa de 25%. Do lado chinês, o que a gente vê do lado chinês é que também foram impostas sobretaxas, embora o foco hoje do webinar sejam as oportunidades no mercado norte-americano, o lado chinês também impôs sobretaxas que giram em torno também de 25%, só que sobre um montante menor, em torno de 60 bi até o momento. Muito bem, colocado essa contextualização, sobre esse cenário, é importante também a gente notar algumas questões com relação ao que está acontecendo no mercado. O que os senhores podem observar nesse gráfico subsequente é justamente o efeito de todo esse movimento. Ou seja, né, se houve a imposição dessas sobretaxas, né, nessas diferentes tranches, o que aconteceu no mercado? Ou seja, qual foi o efeito, né, relativo à imposição dessas sobretarifas? O que a gente consegue observar nesse quadro é justamente a substituição de alguns produtos chineses que entravam no mercado norte-americano por outros concorrentes. Então, a linha azul, a linha superior desse gráfico, ela mostra justamente a importação proveniente da China. Se os senhores e as senhoras delimitarem os 4 últimos meses desse gráfico, dá para se notar claramente uma queda das importações com origem na China, né, e um aumento de pelo menos produtos com origem em pelo menos 2 outros países. O da linha vermelha é o México e o da linha ligeiramente abaixo é o do Canadá. Então, o efeito final, em termos práticos, é justamente o efeito da substituição da importação de um parceiro pelo outro. Né? Então, a gente chama a atenção justamente da subida do México com relação à participação nas importações norte-americanas, e não está plotado nesse gráfico, em função da ordem de grandeza, mas também a gente observa uma entrada maior de produtos vindo do Vietnã. Né? Então, embora não sejam da ordem que se consegue observar nesse gráfico, aí, como se vê em relação ao México e Canadá, o Vietnã também vem aumentando recentemente as exportações para o mercado norte-americano. Bom, então, colocado esse contexto, a gente vai entrar agora no que
o Brasil, ou melhor, né, de que forma o Brasil também pode observar essas oportunidades e estar efetivamente recebendo, ou enfim, participando com um percentual maior nas importações norte-americanas. Uma ressalva que eu faço, a gente, como eu disse no início, aliás, duas ressalvas, né? O foco do nosso trabalho é apresentar fatos, né, apresentar informações factuais com relação à disputa comercial, né, e os modelos que vão ser apresentados, como qualquer modelo que é apresentado, modelos são simplificações de realidades. O importante é que os senhores conheçam as premissas que foram colocadas para se montar, para se elaborar esses modelos, né, para que sejam identificadas as oportunidades que a gente quer apresentar nesse webinar. Então, sem maiores comentários, eu vou passar, então, a palavra para o André. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença, André. Então, a bola está com você agora. Obrigado, Gustavo. Obrigado por essa introdução, que deixa bem claro o que aconteceu no último ano e no início dessa disputa entre os Estados Unidos e a China. E a ideia da minha apresentação é tentar mostrar em algum nível de detalhe quais seriam as oportunidades ou potencial de oportunidades que poderia se ter no mercado americano. Então, as oportunidades da disputa comercial com a China, as oportunidades para o Brasil da disputa comercial entre Estados Unidos e China são bem claras no mercado chinês. Então, a gente já conhece bem o caso da agricultura, das exportações de soja, mas no mercado americano, que também está dentro desse conflito, existem algumas outras oportunidades que não são tão fáceis de serem identificadas, justamente pelo fato que a pauta de importação dos Estados Unidos e da China é bastante diversificada e a pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos também é bem mais diversificada em comparação com a pauta da China. Então, como o Gustavo vinha mencionando, a ideia na apresentação, dessa minha apresentação, é levantar dentre os 250 bilhões de dólares das tarifas e das listas que o Gustavo apresentou, dentre esses 250 bilhões de dólares de importações advindas da China no mercado americano, o quanto que o Brasil teria algum tipo de potencial para disputar mercado nos Estados Unidos contra o produto chinês. Então, o primeiro slide ele indica justamente essas duas listas que o Gustavo comentou. O segundo apresenta um pouco esses 250 bilhões de dólares que foram tarifados, agora sobretaxados. Eles representam 7.082 produtos a nível SH8 do Código Americano, 3.842 produtos a nível SH6 e praticamente 96, quase praticamente todos os capítulos que você tem a nível SH2. Isso é o que representa esses 250 bilhões de dólares. Eles são, então, isso significa que basicamente quase todos os setores que os Estados Unidos importam de produtos chineses foram sobretaxados nesse último ano. Isso, dentre esses setores, os que mais são afetados, você tem 8 setores que eles representam 80% dessa sobretarifa e com destaque para máquinas e equipamentos mecânicos, máquinas e equipamentos elétricos e móveis e outras partes e componentes, plásticos e assim por diante. No caso, então, qual seria a metodologia dessa análise que a gente fez? Como o Gustavo havia mencionado, qualquer tipo de análise ela possui os seus prós e contras. E tentar descobrir quais produtos você tem a oportunidade no mercado americano é uma tarefa bastante complexa. A simplificação que aqui foi feita foi justamente tentar identificar, dentre os produtos que você tem nos Estados Unidos, que eles importavam da China, quais aqueles que o preço unitário de importação ficou maior do que o preço unitário do que era o produto brasileiro, por razão do aumento dessa tarifa que teve nesse último ano. Então, para chegar ao que seria uma lista, uma tabela com o número de produtos, eu levantei uma base de dados com nível SH6 para 222 países, todos eles tendo importações dos 5.226 produtos a nível SH6. Eu tentei fazer algum tipo de análise sobre a competitividade, então, na verdade, foi uma comparação de preços unitários, aí está uma simplificação do modelo, mas é uma ideia só de potencial, de onde você poderia tentar descobrir essa agulha dentro do palheiro, nos Estados Unidos, e comparei o preço do produto brasileiro com o preço não só do produto chinês sobretaxado,
como também o preço desses 220 países e de um grupo de países mais específicos, que são os principais importadores da China. Então, eu quero explicar um pouco mais de detalhes a metodologia, justamente para a gente entender o caminho que a gente está traçando para tentar chegar a uma solução de vislumbrar quais seriam essas oportunidades. Então, a ideia que tem aqui nessa hipótese é que o produto chinês ele tinha um preço unitário menor do que o preço unitário do produto brasileiro, e ao ser sobretaxado em 20% para 20% de tarifa, o seu preço unitário ficou maior do que o preço unitário do produto brasileiro. Então, essa é uma ideia. Um problema dessa hipótese é que você pode ter outros países no meio. Então, você pode ter outros países que o produto desses países no mercado americano tem um preço unitário menor do que seria o preço unitário brasileiro, ou ele pode ter um preço unitário maior do que o preço unitário do produto chinês agora que ele é sobretaxado. Então, a ideia é tentar descobrir se o produto chinês veio aqui para o meio, então ele se tornou maior do que o preço do produto brasileiro. Mas ainda valia a pena tentar identificar se o preço de outros países ainda eram menores, então, de certa forma, em nível de competitividade sobre o viés de preço, esses países teriam algum tipo de vantagem, ou se o preço desses produtos unitários ainda seria maior. No caso desse preço desses outros produtos unitários fosse maior, o preço do produto brasileiro aí sim teria algum nível de competitividade, ele seria selecionado como um potencial produto com oportunidade para ser melhor analisado dentro do mercado americano. Então, justamente essa que foi a hipótese que foi testada, você tem o preço unitário do produto chinês era menor do que o preço unitário do produto brasileiro, esse preço unitário se tornou maior do que o preço unitário do produto brasileiro em função da sobretaxa da tarifa, e o preço unitário de outros produtos, e aqui eu fiz a média ponderada pela importação dos 68 maiores exportadores dos Estados Unidos, aí você pega basicamente todos os países do Sudeste Asiático, do Leste Asiático, da Europa, da América Latina, também ainda seria maior do que o preço unitário do produto brasileiro. Então, significa que é bem provável que, testando essa hipótese, você venha a ter um produto brasileiro que tem algum nível de competitividade dentro do mercado americano, agora com essa sobretaxa do produto chinês. Então, essa hipótese que foi testada aqui, ela foi testada para 5.226 produtos, comparando ele com todos os países dos 68 que eu havia analisado. Se o preço do produto brasileiro for menor, então esse produto é pré-selecionado para uma análise posterior. Então, como resultado dos 5.226 produtos que foram analisados, eu consegui identificar 134 produtos a nível SH6 que teriam algum grau de competitividade por viés de preço. Esses 134 produtos, eles representam 16 bilhões de importações da China no mercado americano. Então, significa que, dentre o universo de 250 bilhões que foram tarifados, você tem 16 bilhões de produtos chineses, 16 bilhões em importações chinesas no mercado americano, que o Brasil teria algum tipo de capacidade de buscar maior mercado, maior participação de mercado, sob viés de preço. Lembrando que tem qualidade e outros componentes que definem a competitividade no setor. Esses mesmos 134 produtos, o Brasil exporta hoje 5,3 bilhões de dólares desse grupo de produtos. Então, essa é um primeiro filtro que você passa para tentar identificar qual seria o tipo de impacto dessas tarifas que foram impostas aos produtos chineses no mercado americano. E o próximo passo da análise seria justamente tentar cruzar essa metodologia que eu apliquei à base de dados com a metodologia da Apex. Então, acho que esse é o momento de passar a fala para a Clara, para ver, dentre o seu universo, o que a gente realmente teria algum tipo de oportunidade que vá além dessa minha análise simplificada sobre preços unitários. Bom, boa tarde. Obrigada, André. Então, como ele mencionou, André desenvolveu toda essa análise especificamente com esse propósito de levantar, né, produtos em que o Brasil teria um potencial aí maior de entrada nesse contexto da disputa Estados Unidos-China. E aí, para qualificar um pouco mais essa lista que ele chegou de 134 produtos, nós cruzamos com o levantamento
feito com a nossa metodologia de oportunidades. A metodologia de oportunidades da Apex Brasil, ela tem um propósito mais geral. A gente busca trazer um quadro, um diagnóstico do comércio bilateral do Brasil com um outro país e também levantar produtos que teriam um potencial de abertura, produtos em que o Brasil tem uma competitividade internacional, mas ainda não está exportando para aquele país específico. Então, a metodologia de oportunidades, ela analisa 4 aspectos principais. Primeiro, a dinâmica da oferta, em relação às exportações brasileiras, às exportações do concorrente para o mundo e para aquele mercado, especialmente. A dinâmica da demanda, ou seja, do próprio mercado, e em algum momento também a gente analisa isso comparado com a demanda mundial. A especialização exportadora, que mais especificamente é o índice de vantagem comparativa revelada. Esse é o indicador que a gente usa como uma proxy para competitividade e que vai estar sendo cruzado aí também com esse indicador usado na análise do André de preço médio. E a participação de mercado, o posicionamento brasileiro naquele mercado. Então, nós fazemos uma análise de 2 conjuntos principais de produtos, que seriam os produtos de exportações expressivas, que é onde existe esse comércio bilateral. A gente tem uma participação minimamente significativa, de no mínimo 1% no período analisado, em média. O período, nesse caso, que está sendo usado aqui nessa análise é 2014 e 2017. E o conjunto de produtos de incipientes, que é onde a gente tenta filtrar as oportunidades de abertura. Então, a partir disso, a gente filtra esses produtos a desenvolver, são as oportunidades de abertura, e dentro daquele conjunto de produtos onde existe um comércio bilateral, de fato, a gente classifica esse comércio em 4 classificações, que são os produtos a consolidar, consolidado, em risco e em declínio. Para filtrar os produtos a desenvolver com potencial de abertura, a gente analisa o desempenho, a dinâmica do mercado, se a demanda está crescendo em relação ao próprio mercado, as importações totais do mercado, ou em relação às importações mundiais daquele produto. Se o produto não é muito irrelevante dentro das importações do mercado, e principalmente esse critério da vantagem comparativa, que é uma comparação simples de qual é a participação daquele produto na pauta de exportações brasileiras. Por exemplo, o produto tem participação de 10% nas exportações brasileiras e a participação do produto nas exportações mundiais, digamos que seja 5%. Nesse caso, o VCR do Brasil seria 2%. Isso está dizendo que o Brasil é comparativamente mais especializado nas exportações daquele produto do que a média mundial. Então, esse é a proxy aí de competitividade que a gente usa. Para os produtos expressivos, a gente analisa o posicionamento brasileiro no mercado e como tem sido o desempenho das exportações brasileiras para aquele mercado em comparação com o desempenho dos concorrentes, o crescimento dos concorrentes. Então, se o Brasil já tem uma participação superior a 10% nas importações do mercado, e o crescimento das exportações brasileiras acompanha o crescimento dos concorrentes, a gente considera que é um produto já consolidado naquele mercado. Se, por outro lado, não acompanha o crescimento dos concorrentes, está bem abaixo, é um produto que se encontra em risco. Ele tem um bom posicionamento no mercado, mas está perdendo mercado. Já nos casos de produtos com participação inferior a 10%,
Então, aí a gente classifica em declínio ou a consolidar, e é a mesma lógica. Declínio seriam os produtos que o Brasil não tem ainda um posicionamento forte no mercado e vem tendo um desempenho, um crescimento pior que o do conjunto dos concorrentes. E a consolidar são aqueles produtos que a gente tem ainda um grande espaço para crescimento, porque tem uma participação relativamente pequena, menor que 10%, e vem acompanhando ou superando o crescimento dos concorrentes. Então, esse levantamento a gente faz para vários países. Originalmente a gente fazia por setores, ele é disponibilizado no site, no mapa de oportunidades, e vai ser disponibilizado nesse formato por produtos num futuro próximo. Vocês vão poder verificar todas as oportunidades que a gente levantou e esse diagnóstico do comércio de modo geral para Estados Unidos. Mas aqui, para o propósito dessa análise, né, a gente cruzou o que a gente já tinha levantado pela nossa metodologia de oportunidades com esses 134 produtos que o André trouxe a partir da análise dele de comparação de preço médio Brasil, China sobre tarifas e aquele conjunto de 68 países. Então, fazendo esse cruzamento, nós chegamos a 34 produtos que teriam, digamos, um potencial mais latente de melhorar o posicionamento no mercado americano. Esse conjunto de 34 produtos se distribui em 11 complexos setoriais, como vocês podem ver aqui. A maior parte dos produtos, em número, 10 produtos, está no complexo de produtos químicos, que é um complexo que tem realmente mais produtos que a média. E metalurgia onde tem o maior volume de importação chinesa, de produtos da China, importação dos Estados Unidos de produtos da China, e é também onde a China tem a maior participação. Ela tem mais de 1/3 de mercado nesses 4 produtos que foram levantados como oportunidade aí, nesse contexto de disputa comercial Estados Unidos-China. É interessante observar também que desses 34 produtos, 13 são... O Brasil se encontra em situação de declínio até 2017, que é o ano base dessa análise, né? E esses produtos em declínio representavam 22 bilhões de importações americanas. Ao todo, os 34 produtos representam 33,5 bilhões e 3,6 bilhões de importações da China. O André tinha mencionado, os 134 produtos chegavam a 16 bilhões, né? Aqui a gente reduziu um pouco o universo. Desses 13 produtos que o Brasil se encontrava em declínio, representavam 2,6 bilhões de importação da China, 251 milhões de importações americanas advindas do Brasil. Tem outros 13 produtos que a gente está em situação mais favorável a consolidar, outros 5 consolidados e 2 em risco. A gente vai mostrar a lista dos produtos, depois vai disponibilizar também uma tabela para, enfim, analisar, que a gente trouxe umas informações resumidas. Então, aqui só para trazer uma atualização, porque a nossa base de análise, tanto a do André quanto a nossa da inteligência, está em 2017. Já passei um pouco. Para 2018, aqui uma coisa que se destaca, só mencionando, celulose, papel e impressão, que era um complexo que o Brasil estava numa situação muito favorável em 2017, estava com 8% de participação, e a China 2%. Em 2018, o Brasil tinha perdido mercado, estava com menos de 1%, e a China já tinha recuperado com participação de 4%, já tinha recuperado participação.
Mas, enfim, entrando agora na lista de produtos em si, né? Então, como eu mencionei, produtos químicos tem 10 produtos. Os códigos 29, 12, 19, esse outros aldeídos acídicos, 29, 16, 39, outros ácidos monocarboxílicos, estão aí entre os destaques, que são produtos que têm uma participação chinesa muito alta. Esse segundo código que eu mencionei, China chegava a 80% de mercado em 2017. E a China é o principal concorrente no mercado, é o maior exportador para o mercado americano. Aqui, em produtos de borracha, em material plástico, nós temos outros 4 produtos. Esse código 400110, que são pneus novos de borracha para automóveis, é um dos principais produtos nessa lista. Tem volume de importação, tanto o volume de importação total americana, volume de importação advinda da China e de produtos brasileiros. O primeiro código aí dessa tabela, 39, 23, 29, que são sacos, bolsas, cartuchos de plástico, está entre os produtos também que a China tem maior participação aí dessa lista de 34 produtos. Ele tem mais da metade aí do mercado desse produto, né? E a China é o maior concorrente. E celulose, que eu tinha mencionado, né, que a China, em 2018, aqui não está aparecendo, mas em 2018 ela recuperou bastante mercado. Aqui está aparecendo ainda o Brasil com 8%. Entrando agora nos complexos, equipamentos de transporte, metalurgia e produtos de metal. Em equipamentos de transporte, a gente tem o produto mais importado de todos, que é esse outras partes para aviões e helicópteros, mais importado pelos Estados Unidos, mas está também entre as maiores importações, tanto de China como de Brasil. Mas vocês podem observar que, na verdade, nem China nem Brasil tem uma posição tão dominante. O maior concorrente aqui, no caso, é o Japão. E o Brasil se encontrava em situação de declínio em 2017. Então, o Brasil havia caído quase 15% ao ano no período que a gente está analisando, 2014, 2017. O mercado como um todo caiu 1,2%, a China tinha caído 0,9%. Então, é um mercado que está numa leve queda, mas a China até 2017 vinha resistindo relativamente bem, melhor do que o conjunto do mercado, enquanto o Brasil teve uma queda muito forte. Então, essas situações de declínio podem, enfim, representar também a mudança de posicionamento posicionamento de preços, né, pode representar aí uma oportunidade de recuperar mercado aí, que é o caso também do produto outras obras de ferro e aço, o segundo código aí da tabela de metalurgia e produtos de metal, que também tem um valor muito alto de importação americana e acho que isso é o produto mais importado da China pelos Estados Unidos, nessa lista aí de 34 produtos. A gente pode ver aqui que em 2017 a China tinha mais de 1/3 do mercado, o Brasil 0,5%, e é uma outra situação que o Brasil se encontrava em declínio. O mercado estava crescendo 2,8%, o Brasil caiu 10% ao ano entre 14 e 17%, e a China, como maior concorrente, como a gente pode ver aqui na última coluna, estava em crescimento também e cresceu além da média do mercado, cresceu 7%. Então, um caso desses, né, que a China vinha performando tão bem, o Brasil vinha performando mal,
pode ser também aí um destaque. Aqui, no caso de máquinas e equipamentos, né, o André tinha mencionado que estava máquinas e equipamentos e máquinas elétricas, eletrônicos, estava entre os destaques ali do que ele tinha levantado, 134 produtos, mas a gente observa que aí, fazendo o cruzamento com as oportunidades, fica uma lista menor, né? Ficamos com 4 produtos de máquinas e equipamentos e um produto de equipamentos eletrônicos, que aí é aquela situação que, realmente, especialmente eletrônicos, né? Tem poucos produtos que a gente tenha uma competitividade internacional, mas existem. Então, no caso de eletrônicos, o destaque aí, a segunda tabela, aparelhos de raio-x. Em máquinas, nós temos 4 produtos que apareceram. Esse que está destacado tem um valor alto de importações e, de novo, é aquela situação em que o mercado, nesse caso, estava caindo um pouco, mas o Brasil estava caindo mais, né? Então, com essa sobretaxa da China, poderia representar também uma oportunidade de recuperação. Aqui, para madeiras, móveis e outras manufaturas, surgiram aí 2 produtos, né, desse cruzamento. Sobre madeiras, as 2 oportunidades estão em madeiras, né? Embora o complexo seja madeira, móveis e outras manufaturas, as oportunidades são especificamente madeiras. Nós produzimos recentemente, lançamos mês passado, se não me engano, um estudo sobre oportunidades para madeiras nos Estados Unidos. Então, para esse setor especificamente, também produtos de minerais não metálicos, que envolve rochas ornamentais. A gente produziu estudos bem recentes, com informações bem completas. Ao final, vou mostrar para vocês como vocês podem acessar esses estudos. Madeira, esse primeiro produto da tabela, madeira compensada ou furiada, que está abordada nesse estudo que eu mencionei, inclusive, o Brasil se encontra em declínio, apesar de ter crescido. Ele cresceu 6%, mas o mercado como um todo cresceu em média 24% ao ano. Então, é aquela situação de que o Brasil não vinha acompanhando. A China, por sua vez, cresceu 33% ao ano. Então, para finalizar aqui, na lista de oportunidades, nós temos mais 3 produtos de alimentos e bebidas e 2 de moda. Então, aqui em alimentos e bebidas, temos macadâmias, peras, a China é o maior concorrente, tem uma participação alta, quase 1/3, mas nesse produto concentrado de proteínas, ela tem aí 60% do mercado, e é o maior concorrente também. E, finalmente, resíduos e desperdício de platina, um produto, está nessa lista entre os que tem o maior valor de importação da China. Então, essa é a lista que a gente pretende disponibilizar para vocês, para consultar. Sobre esses produtos, eu queria só mostrar aqui para vocês como vocês podem acessar esses estudos que, enfim, servem de apoio aí. No nosso site Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br, aqui em informações de mercados, estão listados nossos estudos. Em estudos de mercado, estudos de oportunidades de mercados. Então, vocês podem fazer a busca diretamente por mercado, setor ou ano. Eu vou mostrar aqui para vocês especificamente só os mais recentes que a gente lançou até agora, em 2019.
para Estados Unidos, só para vocês terem conhecimento. Então, a gente tem aqui em Casa e Construção Civil 3 estudos, que é o de madeiras, que eu mencionei, rochas ornamentais, móveis, serviços de design nos Estados Unidos. No caso, esse terceiro estudo seria um estudo mais de nicho de mercado, são móveis de design, serviços de design. E aqui, só para conhecimento, aí já não entrando especificamente no tema de oportunidades, mas também lançamos esse ano Visão das Exportações Brasileiras por Regiões Americanas em 2019. Então, vocês selecionando o estudo, ele está aqui disponível para download, vocês só precisam fazer um cadastro rápido e é isso. Bom, então, obrigada. Obrigado, Clara. Então, vamos dar prosseguimento. Então, a gente, para da lista que o André tinha feito, de 134 produtos, a Clara explicou em detalhes como é que foi essa lista de 134 produtos, ela foi delimitada e filtrada para chegar em 34 produtos, inclusive também aonde no próprio site da Apex podem ser encontrados estudos relativos à inteligência de mercado. Então, eu gostaria de passar agora a palavra para o Juarez, nos Estados Unidos, já fazendo o link com as perguntas que já estão chegando. Já tem uma pergunta que veio no sentido, bom, a lista foi preparada, está aqui para eu consultar, vai ser disponibilizada depois do webinar, mas como é que a Apex pode nos ajudar também no dia a dia com relação a essa lista? Então, tenho certeza que o Juarez também vai dar algumas ideias da base nos Estados Unidos, como é que a gente pode estar trabalhando para apoiar os exportadores em cima dessa lista. Com você, Juarez. Gustavo, boa tarde a todos. Rapidamente, apresentar aqui a Apex nos Estados Unidos. Então, a gente está à disposição de todos aí para que vocês possam acessar o mercado americano. Eu não sei quantos de vocês, mas eu vou fazer só uma apresentação rápida, né, da nossa base aqui nos Estados Unidos. Nós temos um escritório aqui em Miami, na Flórida, e outro em São Francisco, na Califórnia. Então, e eu sou o responsável por todas as operações aqui nos Estados Unidos. O ano passado nós tivemos 583 empresas sendo atendidas, sendo que 107 estiveram com serviço de escritório virtual ou físico, 275 participaram de ações de promoção desenvolvidas pelo escritório e 273 empresas foram atendidas de forma customizada, ou seja, essas dúvidas que o Gustavo está colocando a respeito de como acessar o mercado, nós podemos ajudar as empresas. Rapidamente aqui, isso é uma breve apresentação do na nossa categoria de serviços que nós temos aqui, soluções de qualificação, de inteligência, de promoção de negócios e de internacionalização. Na primeira, a gente dá orientação de mercado com relação à exportação e internacionalização, ou seja, antes de fazer negócio nos Estados Unidos, você pode contar com o nosso atendimento customizado e a gente reforça isso, de conversar com os nossos especialistas, que já veio há muito tempo, já tem bastante experiência aqui no mercado, para saber qual que é a melhor abordagem. No segundo, a gente tem um estudo de mercado, é um estudo customizado, pago, tem uma pessoa responsável da nossa equipe que pode fazer todo acesso da questão de importadores, distribuidores, e tem um custo e um tempo para fazer isso. E depois uma série de ações de promoção de negócios, principalmente demandas de importadores que nos chegam muito aqui sobre produtos brasileiros, feiras comerciais que nós apoiamos, missões comerciais também aos Estados Unidos, projeto comprador, nós levamos vários compradores, agora o último foi na Feira APAS, trademark, são ações de relacionamento com o cliente final, principalmente lojas de varejo, e um projeto de e-commerce que a gente está fazendo em parceria com a sede em Brasília. Então, nós damos acesso aos compradores e canais de distribuição. E, por último, agendas de internacionalização. Empresas que já exportam ou querem abrir uma operação aqui nos Estados Unidos, nós fazemos uma agenda de internacionalização e temos escritório virtual e físico. Você pode ter o seu endereço aqui nos Estados Unidos dentro da nossa localização. Então, isso facilita muito o contato dia a dia com o mercado americano, seja para fazer pagamentos, seja para relacionar com clientes, né? Então, não é o objetivo aqui demonstrar, caso vocês queiram, no final eu vou deixar um e-mail e eu passo a informação mais detalhada para vocês. Uma questão que eu tinha colocado aqui para o pessoal
é a questão do que a gente tem ouvido mais no campo da prática em relação à situação Estados Unidos e China. Desde setembro, a gente vem vendo um movimento muito grande, né, dos americanos, e lá no início o Gustavo fez todo aquele gráfico mostrando o movimento dos governos, né, e principalmente as taxas. Então, quando o governo Trump começou a fazer um movimento que haveria uma possibilidade das taxas, o que aconteceu? Vários importadores começaram a bater nas nossas portas. Ou seja, eles começaram a ver que aquilo ali ia sair de uma situação, né, de uma ameaça para uma realidade. Então, nós começamos a ver que clientes que têm toda uma cadeia de produção, que dependem de uma cadeia de valor internacional, né, que vem com suprimentos da China, ficou muito preocupado. Ou seja, ele não troca de um fornecedor de um mês para outro, ele vai demorar isso em 6 meses até ser adequado. Então, a gente começou a ver esse movimento de importadores americanos com relação a produtos brasileiros desde setembro. Nós começamos a ser consultados aqui. E aí eu vou listar e bate um pouco com a lista que foi apresentada agora pelo nosso pessoal em Brasília. Alimentos, né? A gente tem uma série de alimentos que realmente os Estados Unidos dependem muito dentro da sua cadeia produtiva e eles também buscaram. Um setor que eu quero chamar muita atenção, que às vezes é menosprezado pelos nossos exportadores, é o setor de food service, que é o setor que alimenta a questão de restaurantes, empresas, que é gigante nos Estados Unidos. Então, você que tem um tipo de produto que às vezes não tem uma marca forte e gostaria de vender, a gente tem muito contato com os distribuidores que nos buscam. Recentemente nós levamos aqui um dos distribuidores, não é nem um importador, que tem um faturamento de 2 bilhões de dólares aqui dos Estados Unidos para participar da Feira Apas, porque ele estava querendo desenvolver novos tipos de produtos e de fornecimento além da China. A gente vê também um movimento muito claro a respeito de pet food, é um mercado gigante nos Estados Unidos e também há necessidade de fornecimento. E o Brasil é um grande concorrente nisso. Também um movimento muito forte que a gente nota são utensílios e equipamentos para casa. Ou seja, se você vai e conhece os Estados Unidos, você sabe a diversidade de produtos que nós temos aqui nos Estados Unidos. Ou seja, é o maior mercado do mundo, mas é o mercado mais competitivo também. Ou seja, você encontra de tudo para casa, né, desde utensílios e equipamentos. Ou seja, existem lojas que são, às vezes, pode ser uma coisa muito específica. Quando você chega aqui na Home Depot, você tem um setor, uma ala só da loja, só de parafuso. Isso no Brasil seria inimaginável, mas aqui a demanda ela é tão grande, ela é tão qualificada, ela é tão segmentada, que a loja tem isso. Então, o segmento é muito grande. Agora, recentemente, aqui na Flórida, tem uma empresa que está só trabalhando com piso para construção civil. Normalmente a gente tem empresas que elas trabalham com, né, produtos para construção civil. É como se fosse loja de construção civil aí no Brasil. Não, eles só vendem pisos e eles crescem numa velocidade muito grande. E muitos desses equipamentos e também produtos para construção civil vinham da China. A China é um grande concorrente no nível de preço. Outros países, como a Europa, vêm por uma questão de produto de valor agregado. Mas o Brasil também sempre foi um grande. A gente teve recentemente, agora na feira Conference, muito bem representado pelo setor de rocha, um setor que vende mais de 1 bilhão de dólares por ano. E a gente tem um produto que é muito original, que o chinês não pode copiar. E também o setor de cerâmica, que vem crescendo a olhos vistos, ou seja, agregação de valor, ou seja, quando eles mudam para uma questão da necessidade do americano, ou seja, enquanto no Brasil você gosta de pisos grandes, aqui você gosta de piso pequeno, porque eles privilegiam a questão da montagem, que é mais rápida, porque o custo de serviço aqui nos Estados Unidos é bem caro, mas se a gente adapta essa oferta, o cliente vende. Outra coisa que a gente vê também, muito mobiliário residencial e corporativo. Chama a atenção desde setembro, que é um setor gigante também nos Estados Unidos, que esses importadores começaram a nos procurar. Teve um cliente, eu vou dar um case, um cliente nosso, a gente não fala, né, por confidencialidade, mas ele já exporta mais de 60 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. E uma das coisas que os americanos, vendo a questão da mudança da China, e eles compram muito produto lá, ele chegou para esse cliente e falou, olha, eu queria um turno a mais da sua empresa. Mas imagina o impacto para esse cliente de colocar um turno na fábrica dele para fazer atender
essa demanda. Então, ela é muito grande e, às vezes, o cliente fica numa posição que, será que vai dar continuidade realmente? Mas, depois de setembro e agora, com a conclusão realmente das questões das tarifas, é um movimento definitivo e, realmente, a gente já vinha conversando, já tinha conversado com o pessoal da inteligência em setembro, da gente mapear esse movimento que ele é reversível. O Brasil tem que se colocar mais aqui nos Estados Unidos como um grande fornecedor. Às vezes os compradores locais não têm condição, eles não têm consciência que o Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, que ele tem uma das maiores indústrias, que ele é a maior, oitava economia do mundo, né? Então, e outra coisa, a questão do setor de vestuário também. Ou seja, hoje os Estados Unidos ele depende muito no seu setor de vestuário com relação à China. Mas o varejo já notou que o governo Trump não vai mudar. Então, é uma grande oportunidade. O Brasil, há 15 anos atrás, era um dos maiores exportadores de calçados para a China. E ele tem essa chance de voltar. Né? Os produtos de cama e mesa e banho, a gente tem falado também com o pessoal da Beach, ou seja, tem um valor agregado e tem condição de entrar competindo. Então, basicamente é isso, são setores que a gente vê, principalmente de consumo rápido, e máquinas e equipamentos também. Eu confirmo que essa demanda existe, essa tendência existe. Principalmente a questão de máquinas e equipamentos, você vê uma preocupação também da questão de tecnologia, né, de procurar uma redução da dependência de um chinês, um tipo de fornecimento, para um produto que esteja mais rápido. Aí eu fecho a minha apresentação com 2 pontos. A questão da escala, né? Ou seja, se vier mesmo para os Estados Unidos, tem que pensar em escala. Ninguém vai trocar um fornecedor chinês por um brasileiro que não tenha escala. Então, a escala aqui ela é gigante e a gente tem que estar preocupado com isso. Ou seja, na sua prospecção, uma das coisas que o americano vai perguntar é assim, quanto você pode me atender? E essa é o maior mercado do mundo, você tem que estar preparado para dar essa posição. E o último ponto é a questão dos serviços para entrega. Então, o que o varejo americano tem em relação, o varejista americano, ele é imperativo para você chegar nessa concorrência, que você entregue rápido. Ele não quer saber de abrir uma carta de crédito, ele não quer pagar internacionalmente, ele quer o produto aqui nos Estados Unidos. E diante disso, a Apex pode ajudar você na questão. Você pode abrir empresa com a gente, nós temos serviços, pessoas que trabalham com serviços de logística e fazem tudo isso para que você faça uma venda nacional nos Estados Unidos. Quando você começa a tentar negociar internacionalmente com ele, e os chineses tiverem de fazer isso, coreanos, alemães tiverem de montar estrutura própria para vender rápido. Então, eu queria encerrar que existe realmente essa demanda, né? Ou seja, eles estão procurando um país que tenha condição de fazer o volume, mas necessariamente você vai ter que ter um serviço no padrão de realmente competitividade, porque o mundo inteiro vende para os Estados Unidos. E eu retorno a palavra lá para o pessoal, que deve estar com algumas perguntas. Se eu puder ajudar, eu estou à disposição. Maravilha, Juarez. Eu acho que a ideia desse exercício em conjunto era justamente trazer a visão da aplicação de uma metodologia, né, mas nada melhor do que combiná-la com a visão de quem está aí no mercado, né, e especificamente ouvindo dos importadores e ouvindo da própria movimentação do mercado o que está acontecendo. Então, eu acho que essa combinação, né, de tanto o exercício que foi feito de análise, né, com base na metodologia, mas a sua visão do mercado em si estando aí, ela fecha esse ciclo de análise aí que a gente se propôs para fazer no webinar. Então, vamos tentar fazer alguma rodada, a gente já está com o tempo bem adiantado, eu vou tentar pegar algumas perguntas que estão chegando, para a gente poder efetivamente dialogar com o pessoal que participou do webinar. Um deles é uma pergunta bem direta, André, com relação às suas fontes de dados, o que você usou, se teve, enfim, quais foram as fontes que você utilizou aí para o seu trabalho. Obrigado. Então, com relação à fonte de dados, eu utilizei dados da alfândega americana, dados de importação da alfândega americana, para justamente conseguir comparar produto por produto com o maior nível de certeza possível. Então, é bem direto mesmo a resposta também. Maravilha.
Tem uma pergunta aqui que talvez eu possa passar para a Clara com relação a oportunidades para o setor de ingredientes à indústria alimentícia dos Estados Unidos, se a gente localizou alguma coisa. Assim, em relação a oportunidades, especificamente nesse contexto, né, disputa Estados Unidos-China, é porque a gente nem sempre tem assim, um conhecimento setorial tão profundo. Uhum. E a gente se baseia muito nas nossas classificações. A gente não tem uma classificação especificamente ingredientes para a indústria alimentícia. Então, talvez esse produto 210610, concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas, que aparece aqui. De qualquer maneira, de novo, entrando nesse contexto, né, oportunidade de China, né, tem um conceito de oportunidades mais amplo também no sentido geral, né, de qual é o desempenho brasileiro ali no mercado americano por si só, em relação ao conjunto de concorrentes, que podem surgir outras coisas também, que no futuro a gente vai disponibilizar no mapa de oportunidades por SH6, futuro próximo. Muito bem. Bom, só lembrando, pessoal, que a gente vai disponibilizar a lista para todos, né, para poderem olhar não só o que foi apresentado nos PowerPoints, mas também no Excel, né? Tem uma pergunta que foi feita logo no início da fala do Juarez, mais no sentido de como é que a Apex pode apoiá-los desde a base nos Estados Unidos, né? Eu acho que você já cobriu bastante aí na sua apresentação, mas tem uma pergunta específica com relação a próximas feiras e missões promovidos pela Apex nos Estados Unidos. Se você puder indicar tanto a informação que está no site, quanto alguma que você queira destacar, no horizonte mais imediato, acho que seria interessante. Nós temos agora no final de junho, na última semana de junho, a feira Fancy Food, que é uma feira de alimentos. Nós estamos levando 35 empresas para estar, uma das maiores feiras do país. Vale a pena como prospecção. Participação hoje já não dá mais tempo de participar, porque a gente faz todo um processo de seleção. Em agosto, muito possivelmente, a gente vai estar fazendo uma missão de e-commerce em parceria com a nossa sede. A gente está vendo que realmente existe uma tendência muito grande do varejo americano de migrar para o e-commerce. Então, a gente vai fazer uma missão aqui de uma semana aqui em Miami para vocês conhecerem a cadeia de valor. Em breve, a gente vai estar saindo, a gente está estruturando agora, conversando com os fornecedores. Também nós temos missões comerciais agora para setembro e novembro, no setor de alimentos. Caso vocês queiram depois, no e-mail aí, vocês, né, podem mandar para mim, juarez.leal@apexbrasil.com.br. Na minha apresentação final aqui, deixa eu só voltá-la aqui eu esqueci de passar aí, eu vou só deixar pronto, ó. Aí, gente, ó, tá o e-mail de contato, passem para mim e eu faço essa consideração. E possivelmente a gente está agora devemos estar no Brasil em setembro para fazer um seminário para apresentar para as empresas como fazer negócio nos Estados Unidos, principalmente no setor de alimentos, setor de casa e construção também, e a gente vai levar um especialista americano para falar com isso, muito possivelmente em 3 cidades, a gente ainda está definindo. Vamos fazer um mentoring de uns 2 meses para essas empresas que elas estiverem um pouco mais de nível para estar exportando, e vamos fazer uma missão técnica preparatória para o ano que vem, ou seja, para que eles conheçam o varejo americano e as exigências do mercado. Por quê? Existe uma necessidade muito grande de adaptação à embalagem, fortíssimo aqui nos Estados Unidos, certificações, e a questão de liability, ou seja, o seguro que eles exigem para você vender aqui, ou seja, se você vende um café, um suco, e de repente um consumidor final tem um problema, o varejista não quer nem saber, ele quer te acionar. Por isso que ele quer que você abra uma empresa aqui nos Estados Unidos. Mas para mostrar isso, a gente em novembro vai fazer uma missão técnica para mostrar para as empresas, antes de começar o jogo, vocês têm que se preparar. E quais são as adequações, para que vocês possam participar de mais ações que a gente está. Mas eu posso passar mais informações detalhadas por e-mail. A gente está com um tempo já bastante adiantado. O tema, pela natureza dele, com certeza, ele suscitaria aqui uma discussão mais delongada.
Mas eu queria, antes de tudo, agradecer a todos os participantes, agradecer ao André, Obrigado, Gustavo. agradecer a Clara, e o Juarez também que participou. Eu acho que as duas visões do exercício que foi feito, da análise, junto com a visão do nosso escritório, trouxe aí um bom panorama sobre as oportunidades que surgem, então, da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. Só relembro mais uma vez que tanto esse webinar quanto a lista dos produtos vão estar disponibilizados no PPM, no Passaporte para o Mundo da Apex, e agradeço a todos, a audiência e todos que participaram e apoiaram a gente nesse evento. Obrigado, boa tarde a todos.